Irmãos, vamos meditar então na palavra de nosso Senhor e Salvador. Nós vamos ouvir aquilo que o Espírito Santo de Deus tem para os nossos corações. Vamos deixar que a graça do Senhor se manifeste, para que assim nós possamos crescer sempre na presença do Rei Jesus, vivendo assim a realidade de Cristo Jesus a cada instante da nossa vida. Nós precisamos buscar o Senhor dia após dia, irmãos, porque essa busca é que nos aproxima do Senhor. É essa busca que nos dá a comunhão que nós precisamos para vivermos a verdade de Cristo. E eu quero convidar os amados a abrir as suas Bíblias. Em Filipenses capítulo 3, a partir do versículo 10 até o 14. Vamos colocar de pé para nós lermos a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus. Nos diz a palavra do Criador: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. Não estou querendo dizer que já consegui tudo o que eu quero ou que já fiquei perfeito, mas continuo a correr para conquistar o prêmio, pois para isto já fui conquistado por Cristo Jesus. É claro, irmãos, que eu não penso que já consegui isso, porém uma coisa eu faço: esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Nós lemos na versão Nova Tradução na linguagem de hoje. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, porque estamos nesse local, Pai, reunidos com esses irmãos amados, para te exaltar, para te bendizer, para te engrandecer, e já o fizemos, meu Deus. E agora, Pai, queremos receber a edificação para as nossas vidas, queremos receber a direção para que nós possamos seguir em frente, andar nessa caminhada, nessa jornada em direção aos céus. Esteja conosco, Senhor, e fale aos nossos corações, nos dê a direção, nos dê a palavra de edificação, para que sejamos alimentados e assim tenhamos forças para sempre seguirmos. Deus, abençoa-nos, é que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Amém. Os amados, fiquem à vontade. Irmãos, a vida do servo de Deus, ela é marcada por objetivos. A nossa vida ela é marcada por objetivos, objetivos a ser conquistado na nossa jornada. Quando nós nascemos para Cristo Jesus, quando Ele nos chama, nós ouvimos a voz do Espírito, deixamos ser movido pelo Espírito Santo e nascemos de novo. O Eterno nos marca com a sua graça, com a sua misericórdia. E o Eterno coloca em nossos corações um objetivo. O objetivo principal é andar em direção aos céus. Amém, povo dos céus? Nós precisamos, irmãos, entender que o Senhor nos chamou para sermos cidadãos dos céus. E é por isso que nós estamos aqui reunidos, porque o nosso objetivo é aprendermos mais de Cristo, aprendermos mais do Senhor, nos aproximarmos dele, irmãos, e sermos um com o Senhor, e assim possamos trilhar nessa jornada em direção ao paraíso, em direção à morada eterna, em direção ao lugar que o Eterno tem preparado para cada um de nós. E quando nós lemos na palavra do Senhor, nós vemos os exemplos daqueles que amaram o Senhor acima de todas as coisas. Foram pessoas que abriram mão de seus interesses pessoais, abriram mão das suas conquistas pessoais, abriram mão muitas vezes da família, abriram mão muitas vezes até da saúde, irmãos. Abriram mão da saúde porque amaram mais o Senhor, mais a Deus, do que qualquer outra coisa sobre a face da terra. Este é um exemplo que nós precisamos trazer para dentro de nossos corações. Nós, irmãos, quando chamados, lavados e purificados no sangue de Cristo Jesus, recebemos uma marca eterna, uma marca que não se apaga. Nada pode retirar, nada pode nos retirar do coração, nada pode tirar dos nossos corações a marca de Cristo Jesus. É o Senhor que assim fala, é o Senhor, irmãos. A Bíblia diz que não há nada que pode nos afastar do amor do Senhor. Nada pode nos afastar do amor de Deus. Mas precisamos entender, irmãos, que essa solidez que precisamos ter em Cristo Jesus é fruto de uma vida aos pés de Cristo. É fruto de uma vida de comunhão com o Senhor.
é fruto de uma vida de conhecimento, de proximidade, de amor, de querer, de ter prazer, alegria, satisfação, de ter prazer em estar cada dia mais aos pés de Cristo Jesus. Amados, quando nós lemos a palavra do Senhor, nós veremos o apóstolo Paulo, por exemplo, mostrando como é andar com Cristo Jesus. Foi um homem que teve uma comunhão tão profunda, tão intensa, tão maravilhosa com Cristo Jesus. Foi um homem que soube viver as verdades do Senhor acima de todas as coisas. E quando ele escreveu para o povo de Filipe, ele diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo. Veja, irmãos, era o objetivo principal daquele homem. Ele diz: tudo o que eu quero é conhecer a Cristo Jesus. Ele tinha como meta na sua vida conhecer o Senhor, mas não apenas de ouvir falar, ou seja, Jesus é aquele que morreu na cruz, está pendurado na parede de alguém. Não apenas isso, mas o apóstolo Paulo era ter uma comunhão verdadeira, íntima, real com Cristo. Ele queria sentar com o Senhor Jesus, ele queria conviver com Cristo, ele queria ter unidade com o Todo-Poderoso. Essa mesma meta, esse mesmo objetivo, irmãos, é aquele que nós precisamos cultivar na nossa existência. Nós, como homens, mulheres, jovens de Cristo, precisamos deixar que este prazer, que esta alegria, que este anseio, irmãos, que esta meta, este objetivo, ele nasça na nossa vida, ele cresça dentro dos nossos corações, ele floresça na nossa alma. Conhecer a Jesus, irmãos, é necessário que seja uma realidade na vida de cada um de nós. Mas esse conhecimento não é apenas superficial, mas é um conhecimento de andar com Ele, de sentar com Ele, comer com Ele, sorrir com Ele. Amados, é assim que o Senhor deseja que tenhamos unidade, que tenhamos comunhão com Ele. É assim que o Senhor quer que vivamos. É tão próximos, irmãos, uma proximidade tão grande a ponto de tê-lo ao nosso lado, momento após momento da nossa vida. E eu quero falar para você o seguinte: isso aqui é para chocar o povo, não é? Mas se você não andar com Jesus do teu lado 24 horas por dia, tem alguém que não precisa nem ser convidado, ele se autoconvida para andar com você 24 horas por dia, queira você ou não. E sabe quem é ele? Sabem, não é? É o inimigo de nossas almas. É sério, irmãos, é desse jeito que funciona o mundo espiritual. Se você busca o Senhor, você anda com Jesus Cristo. Mas se você abre mão do conhecimento, se você abre mão da presença de Cristo Jesus, alguém se autoconvida e ele anda contigo, ele aproxima de você, mas ele não quer te abençoar, ele não quer trazer paz ao teu coração, ele não quer trazer alegria à tua vida, ele não quer te fazer sorrir, ele não quer te fazer feliz, ele não quer te fazer vencer, mas ele quer destruir a tua alma. Ele entra com enfermidade, ele entra com problema, com preocupações, com estresse, com tudo que é ruim. Você se abate, você se entristece. É Cristo Jesus que não está andando com você, amado. Nosso objetivo e o objetivo do apóstolo Paulo é conhecermos a Cristo Jesus, é fecharmos a porta para o inimigo nas nossas almas. A Bíblia é muito clara com relação a isso, muito clara, irmãos. A Bíblia diz que nada pode nos afastar do amor de Cristo, nem da presença do Senhor, nada, nada nessa terra, nem nos céus, nem debaixo da terra ou outro lugar qualquer, nada pode nos afastar, ser nenhum pode nos tirar da presença do Senhor. Mas se nós não buscarmos essa vida de comunhão, de unidade com Cristo Jesus, automaticamente nós nos afastamos, nós tomamos a decisão de nos afastar dele, aí a situação fica realmente muito difícil. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, além de querer conhecer a Cristo Jesus, de estar na presença do Senhor, ele continua dizendo: e senti em mim o poder da sua ressurreição. Ele queria sentir na sua vida o poder da ressurreição de Cristo. Irmãos, é o poder do Senhor. Nós, como servos do Eterno, nós não podemos nos contentar com um cultinho aos domingos, às quartas-feiras, ou quem sabe 7 dias por semana. Nós não podemos nos contentar com isso, irmãos, mas precisamos querer o poder do Senhor, o poder de Deus na nossa vida, a graça do Senhor, a manifestação da glória de Deus na nossa existência. É para isso que o Senhor nos chamou, povo dos céus.
O Senhor não nos chamou para sermos frequentadores de igreja, mas para sermos discípulos dele. É diferente. Frequentador de igreja é aquele que vem aos cultos, ouve o culto, gosta do culto, pula, dança, canta, enfim, faz um tanto de coisa e volta para casa. Mas discípulo, irmãos, é aquele que acorda com Cristo, é aquele que anda com Cristo, é aquele que vive com Cristo, é aquele que vem para a igreja com Cristo Jesus e não se cansa de falar do amor do Senhor, do amor do Senhor. E nós precisamos também sentir o poder da ressurreição de Cristo. Por que o poder da ressurreição, amados? A Bíblia diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, vã seria a nossa fé. Vã seria a nossa fé, ou seja, inútil seria a nossa fé. Estaríamos confiando em alguém que teria sido vencido pela morte. Mas como Cristo Jesus teve poder para vencer a morte, e esse poder gerado pelo Espírito Santo de Deus, é o mesmo poder que nós precisamos almejar para as nossas almas, querer para as nossas almas. E quando nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus, nós seremos cheios do poder, seremos cheios da graça, receberemos os dons de Deus, o batismo do Espírito Santo do Senhor será derramado sobre nossas vidas, falaremos em novas línguas, pegaremos em serpentes, se veneno bebermos, não morreremos. Não é assim que está na palavra, povo dos céus? Mas não tome veneno porque você estará tentando a Deus, tá bom? Mas se porventura você fizesse isso de forma inadvertida, certamente o Senhor te guardaria, porque este é o poder que a palavra nos dá, é o poder da ressurreição. Irmãos, precisamos buscar o Espírito Santo de Deus, amar o Senhor acima de todas as coisas, amar a Deus com todas as forças do nosso ser. E quando nós, irmãos, sentimos esse poder, algo grande acontecerá dentro do nosso coração. A manifestação do Espírito Santo será tão intensa, mas tão forte, irmãos, tão poderosa, queridos, que você não vai se contentar com o pouco que você tem, mas você verá aquilo que Deus fará, é aquilo que Deus pode dar, e você há de buscar esse poder, há de buscar essas bênçãos para a tua vida. Amemos o Senhor, irmãos, acima de todas as coisas. Busquemos, amados, o mover do Espírito Santo e nós teremos uma experiência poderosa com o Criador, poderosa com o Criador. Nunca ache que você já tem o suficiente. Com o Senhor, irmãos, precisamos sempre querer mais. Querer mais. Você é cheio do Espírito Santo, tem os dons do Espírito, queira mais. Você tem a comunhão com o Senhor intensa, queira mais. Você é pregador da palavra, queira mais. Você é um discípulo de Cristo, queira mais. Queira sempre mais do Senhor. Não se canse de querer a bênção de Deus na tua vida, mas busque cada dia com mais força, com mais alegria, para que você veja, para que você sinta a glória do Senhor. Mas, amados, o apóstolo Paulo, ele não parou nessa parte. Ele queria conhecer a Cristo e conheceu. Ele queria sentir na sua vida o poder da ressurreição. E quando nós lemos as cartas do apóstolo Paulo, nós vamos constatar que aquilo que ele queria tornou-se uma realidade. Foi um objetivo cumprido na sua vida, uma meta alcançada na sua existência. E qual é a sua meta, irmãos? Qual é a minha meta? Qual a nossa meta? Será que nós temos metas diante do Senhor? Será que nós estamos satisfeitos com aquilo que nós temos e não queremos mais do eterno? A Bíblia diz que o Senhor não tem o seu braço encolhido. Já leram esse texto? Algumas versões diz, o Senhor não tem o braço encolhido. Ou seja, o braço do Senhor não está assim, mas o braço do Senhor está estendido para abençoar todos aqueles que se achegam a Ele, todos aqueles que se aproximam dEle. Que seja assim na nossa vida, que seja assim nos nossos corações. Mas, irmãos, isso não ocorre por acaso. É preciso correr para conseguir o prêmio. É preciso correr. No versículo 12, o apóstolo Paulo diz, não estou querendo dizer que já consegui tudo o que quero, ou que já fiquei perfeito, pois continuo correr para conquistar o prêmio, pois para isso já fui conquistado por Cristo Jesus. Veja, o apóstolo Paulo não mostra contentamento. Ele não achou que estava bom.
O apóstolo Paulo não se contentou com aquilo que ele já tinha recebido do Espírito Santo de Deus. Ele não parou e disse, olha, para mim está muito bom, eu já sou discípulo, já sou apóstolo, eu tenho feito a obra do Senhor, eu tenho andado, tenho pregado o Evangelho, já fui em tal lugar, já fui em Roma, já fui em Éfeso, já fui em Jerusalém, enfim, já andei bastante, já estou satisfeito. Não, amados, o apóstolo Paulo, ele queria mais. Ele diz, continua a correr para conquistar o prêmio. Continua a correr para conquistar o prêmio. Amados, nós não podemos parar. Nós temos que andar, temos que correr, temos que seguir, temos que lutar, temos que caminhar para recebermos de Deus aquilo que Ele tem para conosco. Não se canse da jornada, irmãos. Não se canse da caminhada. Não se canse, não deixe que espíritos imundos coloquem em vossos corações o contentamento falso, irmãos. Não permita que o espírito de engano entre em vossas vidas e os faça contentar com aquilo que você tem de Deus. Mas seja, irmãos, pessoas que queiram mais e mais, mais e mais do Senhor, cada dia mais colocando-se como instrumento nas mãos do Criador, para que vocês sejam usados poderosamente, maravilhosamente. E eu quero afirmar para vocês, queridos, e quando nós não nos cansamos da corrida, desta caminhada, nós vamos conseguir de Deus aquilo que nós almejamos para as nossas almas. Nós vamos conseguir, irmãos, vamos conseguir. Quando nós lemos na Bíblia, vemos que aqueles que correram, alcançaram do Senhor as bênçãos. Alcançaram, irmãos. Algumas vieram com dificuldades, algumas não vieram no tempo que eles esperavam, algumas vieram um pouco diferente, mas alcançaram as bênçãos de Deus. Também é assim conosco. Também é assim conosco, irmãos. O que cabe a nós, o que cabe a cada um de nós, amados, é nos colocarmos nas mãos do Senhor e falarmos para Ele, Deus, eu quero a Tua bênção, eu pago o preço, eu corro. E esse correr, queridos, também significa preparo. Você precisa se preparar para correr. Dia desses eu estava vendo na televisão, o cara fazendo uma maratona, 40 e poucos quilômetros de distância. Ele se preparou quanto tempo para aquilo? Para correr 40 quilômetros, ele correu uns 4.000 quilômetros antes. É assim que funciona, amados. Ele teve que se preparar. Quantas vezes ele fez aquele trajeto de 40 quilômetros para tentar diminuir seu próprio tempo? E nós, amados, temos também que nos preparar, queridos. E esse preparo vem, essa corrida vem quando você vai para a palavra de Deus, quando você medita na Bíblia, quando você lê a palavra, quando você mergulha nas letras do Senhor, quando você se deixa envolver pela graça do Todo-Poderoso, quando você está em jejum, quando você está na busca, no monte, sem parar de correr, de estar na presença do Senhor. Esse é o preparo que nos dá a vitória, esse é o preparo que nos dá o prêmio, irmãos, o prêmio. E também já foi conquistado por Cristo Jesus. Se Cristo conquistou, queridos, nós também temos condições de conquistá-lo. A Bíblia diz, o Senhor Jesus diz, que nós deveríamos ser seus imitadores. Sede meus imitadores, assim disse Jesus. Irmãos, se Jesus diz que nós podemos ser imitadores dele, não limite o teu entendimento, mas seja imitador de Cristo Jesus, seja imitador em toda a obra que Cristo fez, seja imitador na santidade, seja imitador na pregação, seja imitador na manifestação dos milagres do Senhor, dos sinais de Cristo, seja imitador do Eterno em todas as áreas da tua existência. É correr para conseguir o prêmio. É correr para conseguir o prêmio, irmãos. Mas, quando nós corremos e nos preparamos para receber do Senhor o prêmio, a Bíblia diz que o Eterno vem sobre nossas vidas e nos sela com o seu Espírito. Ele nos dá o Espírito Santo de Deus. E algo acontece, irmãos, algo acontece na nossa vida. A Bíblia diz que nós somos transformados à imagem do Senhor Jesus. E no versículo 13 de Filipenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz, esqueço aquilo que fica para trás e avanço para o que está na minha frente. Ouça, amados, esqueço aquilo que fica para trás.
Quantas vezes, irmãos, nós não andamos porque nós lembramos do nosso passado. Nós não andamos porque lembramos que o nosso passado foi um tanto quanto complicado. E você tem vergonha do teu passado. Ah, o meu passado me condena. Já ouviram isso? Meu passado me condena. Teu passado te condena. Condena nada, irmãos. O que te condena é o pecado. Cristo te liberta. Cristo te liberta do teu passado. O Senhor Jesus, amados, passa uma borracha em definitivo sobre a tua vida. Ele apaga teu passado. Ele joga, diz a Bíblia, que ele joga os nossos pecados no mais profundo mar. Ou seja, é o mar do esquecimento. Seja qual for o teu passado, o que você fez de errado na tua vida, se você tem um compromisso com Cristo Jesus, Ele apaga o teu passado, Ele muda a tua sorte, Ele muda a tua vida, Ele te faz em nova criatura. Mas nós temos, amados, nós temos um opositor que ele faz questão de, dia após dia, fazer você lembrar do teu passado. Ele tem essa missão. E o nosso opositor joga na nossa face, olha, ontem você fez isso, antigamente você agia daquela forma, você foi isso, você foi aquilo. Se nós não vigiarmos, se nós não estivermos atentos, nós vamos cair na armadilha do maligno e vamos ouvir a voz do inimigo e vamos trazer o passado de volta para as nossas vidas. Irmãos, a Bíblia diz que o Senhor apaga nosso passado. Quando o Senhor perdoa os nossos pecados, Ele perdoa de forma definitiva. O nosso passado, os nossos erros do passado, não tem mais validade em nossos dias atuais. Não tem mais validade, irmãos, não tem mais validade. Evidentemente que a sociedade lembra. Se você foi um cara muito ruim, uma pessoa não muito benquista pela sociedade, vão olhar para você e vão falar, lá vai um cara escondido atrás da Bíblia. Escondendo atrás da Bíblia, não vale a farinha que come. Aquele é vaso ruim não quebra. Está escondido atrás da Bíblia. Levanta a tua mão e diga, estou mesmo. Amém? Se alguém falar para você, você está escondendo atrás da Bíblia. Fale com prazer, estou mesmo. Esconda você também. Chame o camarada para se esconder também, amados. Nós precisamos esconder atrás da palavra. E a palavra diz a Bíblia que é Jesus Cristo. A palavra é Jesus, amados. E quando nós nos escondemos atrás da Bíblia, isso significa que a nossa vida foi mudada, foi transformada, foi restaurada, foi renovada. E que nós somos novas criaturas, e que o nosso passado foi apagado em definitivo, lavado no sangue de Cristo Jesus. O nosso passado, que era feio pra caramba, foi apagado por Cristo Jesus. Foi apagado, irmãos. E quando nós recebemos do Senhor tamanha bênção, a bênção de sermos seus seguidores, a bênção de andar com Cristo, nós teremos uma nova vida, irmãos, uma nova vida. No versículo 14, corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esta é a nossa meta, correr para a linha de chegada. Correr para a linha de chegada. O atleta, se ele não passar por aquela linha de chegada, ele perdeu toda a sua corrida. Ele pode ter corrido sem parar, mas se ele não ultrapassar ali a chegada, ele perdeu toda a sua corrida. Nós não podemos parar na linha de chegada. Nós temos que passar pela linha de chegada e continuarmos, irmãos. O servo de Deus é o único que chega na linha de chegada e não para. Ele continua correndo, irmãos. Continua correndo. A nossa vida é assim. É uma caminhada que não para, povo dos céus. Não para. Glórias a Deus por isso. Mas não é entediante, não é cansativa, não é ruim. É boa, é maravilhosa, é extraordinária, é magnífica, não é, irmã? É magnífica. É uma vida que é transformada no sangue de Cristo Jesus. E nós teremos, dia após dia, experiências novas com o Mestre, experiências novas com o Criador. E aqueles que se aproximam do Mestre, aqueles que têm experiência com Cristo Jesus, esses podem afirmar, eu conheço a Jesus. E esse é um dos nossos objetivos, conhecer a Jesus. O segundo objetivo, possuirmos o poder do Espírito Santo. O terceiro objetivo, irmãos, correr, parar jamais.
Nosso quarto objetivo é jamais deixarmos que o inimigo jogue na nossa face, na nossa cara, o nosso passado. Mas todas as vezes que jogar, nós precisamos estar prontos com uma palavra de poder e de autoridade para repreender o inimigo e para mostrar o poder de Cristo Jesus, a manifestação da glória do Todo-Poderoso. Mas no versículo 14, o apóstolo Paulo diz: corro direto para a linha de chegada a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Qual é o prêmio, irmãos? A nova vida. Qual o prêmio? A nova vida. Oh, glórias! A nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. Irmãos, é essa nova vida que nós precisamos viver dia após dia. Vivermos em novidade de vida. Uma vida de testemunho, uma vida de satisfação naquilo que o Senhor tem nos dado, uma vida de prazer em Cristo, uma vida de prazer no poder do Senhor, uma vida, irmãos, movida pelo Espírito Santo, uma vida de alegria, de satisfação, uma vida, irmãos, cheia do poder do Senhor. A nova vida é marcada na existência daqueles que possuem o Espírito nos seus corações. É possível, irmãos, é possível saber se alguém tem uma nova vida ou não. Se você conversa com alguém, se você tem contato com alguma pessoa e essa pessoa não tem nada de bom para te contar. Quantas vezes você já conversou com alguém e essa pessoa nunca falou nada de bom para você? Está sempre ruim, para baixo, triste, abatida, está aquela coisa toda. Olha, irmãos, isso é sinal de velha vida. Porque aqueles que têm a nova vida, pode estar sua casa caindo, pegando fogo, a coisa pode estar para lá de Bagdá. Mas você vai falar, estou melhor do que mereço, melhor do que mereço. Sabe por quê, queridos? Se nós analisarmos à luz da palavra do Senhor, só o fato de estarmos vivos, só o fato, não precisa mais nada, nada mais. Só o fato de estarmos vivos já é o suficiente para prestarmos um culto de louvor ao Todo-Poderoso que começa hoje e persiste até os últimos dias de nossa vida sobre a face da terra. Assim deve ser, irmãos, a nossa visão com relação às coisas do Senhor. Agora imagine essa vida com as bênçãos de Deus, com derramada graça do Senhor. Melhor fica, irmãos. E é isso que nós precisamos almejar para as nossas almas, uma nova vida. E quando alguém, queridos, estiver próximo a você, com toda aquela lamúria, aquela coisa para baixo, fale do amor de Cristo para ela. Amém? Testemunhe daquilo que Deus fez na sua vida. Fale para aquela pessoa, eu também era assim. Eu também vivia dessa forma. A minha vida era uma reclamação sem fim. Mas o Senhor Jesus entrou no meu coração, mudou minha vida e hoje eu sou uma nova criatura. Queridos, não temos vergonha do Senhor, não temos vergonha de Deus, não temos vergonha do Todo-Poderoso. Não se envergonhe de Cristo, povo dos céus, porque Ele não se envergonhou de nós. E olha que nós éramos farinha ruim, viu, gente? Irmãos, não tem palavra ruim para descrever o ser humano. Negaram a Jesus, mataram Jesus na cruz. Nós, não é? Matamos a Jesus na cruz, negamos a Jesus, mas Ele olhou para nós e na sua misericórdia resolveu mudar a nossa sorte. Derramou seu sangue, nos purificou, nos lavou. Talvez você fale, mas não tem nada a ver com a história. Tem. Você também faz parte da raça humana que carrega em si o pecado original. E se nós carregamos o pecado original, nós já nascemos contra Cristo. Essa que é a realidade. Já nascemos opositores de Cristo. Já nascemos condenados. Condenados, irmãos. Uma criança nasce lá no meio da floresta amazônica. Não teve o contato com o Criador, seja qual for a forma desse contato. Vai morrer e vai perder a salvação. Por quê? Porque não aceitou a Jesus como Senhor, não mudou a sua vida. E a sua vida natural é uma vida de perdição, é uma vida de morte. Mas foi por nós, irmãos, que Cristo deu a sua vida. Foi por nós. Como nós podemos nos envergonhar de Cristo, povo dos céus? Como podemos ter vergonha de Cristo, irmãos? Como podemos ter vergonha de Cristo? Se Ele não teve vergonha de nós. Ele não teve, irmãos. Ele olhou para nós e disse, Pai, perdoa esse povo, perdoa. Eles não sabem o que fazem.
Estávamos naturalmente perdidos, sem solução na nossa vida. Não fazíamos parte do povo do Senhor. O Senhor olhou para você, olhou para as nossas vidas e derramou do seu sangue e mudou a nossa sorte. Amemos, portanto, o Senhor, irmãos. Amemos o Senhor, busquemos o Senhor, queiramos o Senhor, tenhamos objetivos na nossa vida, metas na nossa vida, metas de conhecer o Senhor, metas de receber o poder da ressurreição. O objetivo de correr para conseguir o prêmio, irmãos, o prêmio da salvação. E esqueça do teu passado. Não permita que teu passado fale mais alto, mas tenha como meta uma nova vida lavada, purificada e cheia do poder do Senhor, cheia da graça de Deus. Amém, amados? Que nós possamos almejar isso, desejar isso. E se você não entendeu essa palavra, se você achou uma palavra cansativa, eu quero falar para você, cuidado. Porque a palavra pode ser cansativa, mas é uma realidade. E nós precisamos nos encaixar nessa verdade. Portanto, procure conhecer essa verdade que foi proferida. Procure conhecer e não a deixe por nada nessa vida. Que Deus, portanto, te abençoe, amados. Vamos orar? Vamos colocar de pé. Senhor, nós queremos te louvar, meu Deus, pela tua graça, pela tua misericórdia. Nós queremos te exaltar porque tu és bom, porque tu és maravilhoso, porque um dia tu olhou, Senhor Deus, viu a nossa necessidade, compadeceu-se de nós, Deus, e derramou da tua graça sobre as nossas vidas, nos dando assim a salvação. Nós te louvamos, Pai. E queremos declarar o nosso desejo em estar na tua presença, de conhecê-lo e de vivenciar tuas verdades dia após dia. Encha-nos com teu poder, Senhor, da tua autoridade e faz-nos crescer na tua presença. É que eu te peço em nome do teu Filho Jesus. Aleluias. Amém, Santo Deus. Missão Cristã Vivos. Desde 2001, edificando vidas para Cristo. Leia nossos estudos e ouça mensagens com o pastor Elias de Oliveira. Acesse vivos.com.br. Missão Vivos, edificando vidas para Cristo. Mensagem número 428.